texto, eu gostaria de chamar a atenção da igreja para um fato especial. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja para um fato social que permeia, irmãos, esse texto. Por quê? Porque todos os acontecimentos que relata o doutor Lucas nesse texto são essencialmente oriundos, meus irmãos, de um fator social. Fator social esse que atravessou os tempos, atravessou os séculos, e desde da época da Bíblia, desde o capítulo 3 até os nossos dias atuais, esse fator social ainda predomina. A nossa Constituição brasileira, no seu artigo 5º, ela prevê que todos são iguais perante a lei. Mas não é bem isso que nós analisamos e verificamos na prática na nossa sociedade. Todos os dias nós podemos contemplar e verificar casos de desigualdade social. E a desigualdade social é um fator social que prefeito não resolve, que administrador não resolve, que governador não resolve, que presidente não resolve. É um fator social que, como disse, atravessou os tempos, atravessou as eras, atravessou as épocas e alcançou os nossos dias atuais. É claro que se nós fizermos uma comparação entre os dias passados e os dias atuais, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Veja, hoje em dia, por exemplo, nós já temos legislações específicas para o deficiente físico. Em muitos lugares nós temos calçadas adaptadas para os deficientes físicos. Hoje em dia, um deficiente físico pode trabalhar, pode estudar, enfim, pode ter uma vida comum. Porém, naquela época, lá no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, a coisa não era bem assim. Por quê? Porque um deficiente físico, qualquer que fosse a deficiência e a espécie de deficiência que ele tivesse, ele era considerado, irmão Fernando, por aquela sociedade como uma maldição provinda de Deus. Isso é tão verdade que está confirmado lá no capítulo 9 do Evangelho de João, quando Jesus se apresenta diante de um deficiente visual, e alguém no versículo 2 olha para Jesus e diz: Jesus, explica para nós, esse deficiente, ele está assim porque quem foi que pecou? Os pais dele ou o pecado está nele? Aí Jesus responde: nem ele nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que o nome dele e a glória dele fosse manifesta. Mas para todos os fins, um deficiente físico, ele era contemplado e visto por aquela sociedade antiga, meus irmãos, como a maldição de Deus. E aí, se nós formos fazer um estudo culturalístico um pouco mais aprofundado, nós vamos perceber, meus queridos e amados irmãos, que quando um casal concebia um filho portador de qualquer deficiência física, a parentela daquele casal não visitava mais aquela casa. Por quê? Porque pressupunha-se que dentro daquele ambiente, dentro daquela residência, existia uma maldição de Deus. E aí os tios, os irmãos, ninguém mais visitava aquela casa. E pior, não passe, mas todo deficiente físico, quando ele alcançava a sua maioridade civil, ele era expulso de dentro da sua casa, porque nenhum pai, nenhuma mãe queria ter debaixo do seu teto um cidadão nessas condições. Nenhum casal queria ter debaixo da sua residência alguém portando uma deficiência física e sendo visto por toda a sociedade como maldito. Agora eu pergunto para os irmãos, depois que nós entendemos isso, eu pergunto para os irmãos: o que é que sobra para um deficiente físico expulso de casa, sem amparo de ninguém, sem ajuda de ninguém, sem perspectiva, sem esperança? O que é que sobra para um deficiente físico nessas condições? Nada, a não ser mendigar pão, a não ser pedir esmola. E essa situação desse paralítico acarretou para a vida dele inúmeros traumas. E é por isso que nessa noite eu quero pregar e ministrar a palavra de Deus baseado no seguinte tema: traumas de um solitário. Por quê? Porque a situação e a condição que o deficiente físico vivia acarretou, gerou, originou para ele traumas que marcaram toda a sua
sua existência. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui nessa noite e compartilhar com os queridos irmãos algo que eu entendi e aprendi analisando o texto. Analisando o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, sabe qual foi a primeira coisa que eu descobri? A primeira coisa que eu descobri é que o que é que somos nós? Sabe o que é eu? Sabe o que é você? Todos nós que estamos aqui nessa noite não somos nada mais e nada menos do que deficientes espirituais que estamos na porta do templo esperando Jesus chegar, estender as suas mãos e nos colocar de pé. Mas por que você está dizendo isso, pregador? Sabe por quê? Porque todo mundo aqui tem algum tipo de deficiência, todo mundo aqui peca, todo mundo aqui falha, aqui ninguém é super-homem, aqui ninguém é Mulher Maravilha, e é por isso que aqui ninguém prega melhor do que ninguém, aqui ninguém canta melhor do que ninguém, aqui não faz nada melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque aqui a estrela é Jesus, o nosso é Jesus, a glória é de Jesus, e tudo é ele aqui nessa noite. Será que eu posso ver o glória a Deus por isso? Porque a glória dele é algo divino, ok? Nós somos deficientes espirituais, porque todos nós estamos aqui porque precisamos de algo, viemos buscar alguma coisa. Mas percebam nessa noite, acompanhem o meu raciocínio por gentileza. A situação de deficiência desse moço acarretou para ele 3 traumas que marcaram a vida dele de sobremaneira. O primeiro trauma é um trauma pessoal. O segundo trauma, meus irmãos, é o trauma social. E o terceiro trauma é o trauma espiritual. Quando eu falo de trauma pessoal, eu estou falando de traumas que esse moço ele teve na sua vida pessoal. Porque percebam, o texto é enfático, é expresso, objetivo em dizer que esse moço ele não contraiu essa enfermidade. Ele veio do útero da sua mãe desse jeito. A sua genética houve uma complicação, irmão Diego, e ele nasceu deficiente. Portanto, se ele nasceu deficiente, isso é sinal que ele teve que ver as crianças da sua idade correr, brincar, se divertir, e ele não podia, porque era portador de uma deficiência física. Ele tinha que contemplar os meninos da sua idade se divertindo, jogando bola, correndo, brincando, e ele estava confinado a viver toda a sua infância trancado dentro de um quarto, vendo o sol nascer pela janela. Pense, esse trauma, irmãos, feriu muito o seu coração, marcou demais a sua vida. Mas o seu segundo trauma, aleluia, pessoal, é que todo jovem hebreu, quando alcança os seus 12 anos de idade, ele recebe da parte do seu pai uma profissão. Ele é ensinado pelo seu pai algum tipo de profissão, mas não foi o caso desse moço. Agora eu questiono os irmãos: quem é que vai querer ensinar qualquer tipo de atividade e de profissão para um deficiente físico, alguém inútil, sem perspectiva de vida? Ninguém ia querer. Agora vamos fazer um paralelo para você começar a entender esse mistério de Deus aqui. Na nossa sociedade atual, hoje em dia, o mercado de trabalho está tão concorrido, o mercado econômico está tão bombando, que hoje, se você não tiver conhecimentos tecnológicos, hoje, dependendo do curso que você fez, da faculdade que você frequentou, para essa sociedade não presta, para essa sociedade não serve. Sabe por quê? Porque a sociedade que nós vivemos, ela não está preocupada com o ser, mas está mais preocupada com o ter. Percebam, meus irmãos, que não param os traumas desse moço por aí. Por quê? Porque no capítulo 4 o texto vai dizer que esse moço ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. Veja, 40 anos de idade, não tinha filhos, não tinha prole, não tinha família, não tinha nada. Aí eu mais uma vez remeto a pergunta: por quê? Porque qual é a mulher? No seu São
são juízo, na sua sã inteligência, que vai querer contrair núpcias, que vai querer casar com um inválido, com alguém sem emprego, sem perspectiva, sem esperança, sem futuro, sem nada. Agora vamos fazer mais um paralelo com essa sociedade. Ora, eu louvo a Deus porque essas coisas não acontecem na igreja, mas lá no mundo, sabe qual é o perigo para uma mulher se relacionar com o homem? Se ele tiver carro, se ele tiver moto, se ele tiver dinheiro, presta. Se não tiver, sai para lá, chupa que é laço. Sabe qual é o perigo? Se um camarada, ele usa um tênis Nike Shock, uma calça jeans da Ridículo, uma camiseta com papagaio estampado, só porque está escrito Hollister, o cabelo arrepiado, parecendo um super saiyajin, serve. Se não tiver, não serve. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a sociedade que nós vivemos, digo de novo, está mais preocupada com ter do que com ser. Agora deixa eu fazer a última pergunta. Você já pensou se Jesus te olhasse como homem olha? Ele leva a segura isso um pouquinho, porque daqui a pouco você dá glória. Se Jesus nos olhasse como homem olha, eu tenho absoluta certeza que muitos de nós não estaríamos aqui hoje nem para contar a história, porque a essa hora, 9:30 da noite de uma quinta-feira, você mesmo que está sentado aí há anos atrás, estava sentado numa mesa de bar, numa mesa de sinuca, se prostituindo, se preparando, fazendo tudo aquilo que Satanás gostava, se preparando para ir para a balada e voltar só na segunda-feira. Aí Satanás olhando para você, ele tem pressa, não chega, não vai, não tem jeito. Aí Jesus olhou para você, presta sim, prefiro chegar aqui
glória, Senhor. Tem crente que tem vergonha de cantar. Tem crente que tem vergonha de sapatear no espelho. Mas o engraçado é que não tem vergonha de falar mal da vida dos outros. Não tem vergonha de sair mentindo por aí. Não tem vergonha de assistir o programa. Não tem vergonha de postar no pregador. Não tem vergonha de postar besteira no Facebook. Mas se for vergonha, abre essa porta e não. Esse deficiente aqui, no meu ponto de vista teológico, ele é sagaz, esperto, competente na sua forma de raciocinar. Por quê? Porque o deficiente físico da cidade de Jericó, ele escolheu a beira do caminho. Esse camarada aqui não. Ele escolheu um lugar estratégico, a porta do templo. E como se não bastasse, a mais movimentada, chamada Formosa. O templo tinha muitas portas, e a porta Formosa era a mais movimentada. Ora, pense bem, quando esse deficiente físico ele resolveu vir cá, ele pensou: onde é que eu vou fazer o meu ponto de trabalho? Quer saber de uma coisa? Eu vou lá para a porta do templo primeiro, porque tem mais movimento de pessoas. O fluxo de pessoas que passam por ali é muito grande. Segundo, se eu for para a porta do templo, eu tenho absoluta certeza que as pessoas que frequentam o templo estão motivadas por um instinto religioso, que conhecem a Torá, que lê a Torá todo dia, que dizem que dão glória, que dizem que dão aleluia. Eles vão parar para me ajudar. Eles vão parar para me amparar. Eu tenho certeza que o sumo sacerdote, ele vai largar tudo que ele está fazendo e vai vir aqui me dar vestes novas. Eu tenho absoluta certeza que quando o escriba me ver aqui desse jeito, ele não vai deixar dessa forma. Ele vai fazer alguma coisa por mim, ele vai me abençoar, ele vai me ajudar, ele vai me auxiliar, me levantar. Mas sabe qual foi a experiência que o deficiente ele teve? Ele teve a experiência que existem várias das nossas vidas que nós acabamos conhecendo quem é quem, e que nem tudo que reluz é ouro. Diz que é teu amigo na doença, diz que é o teu companheiro, você está pregando muito, você está cantando muito. Eita, eu vou falar, vou deixar tudo aqui hoje. Diz que é teu amigo quando tem dinheiro no bolso, quando tem carro, quando tem casa, quando as coisas estão bem. Mas é quando para uma deficiência física, vai todo mundo embora. Ninguém atende mais telefone, ninguém manda mais SMS, que o celular se para lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu filho: coloca a tua confiança em Deus nessa noite. Aprenda a confiar em Deus nessa noite, porque esse Deus ele vai te surpreender. Agora não pasme e não se espante com o que eu vou dizer agora. Sabe por que tem gente que não quer te ajudar? Sabe por que tem gente que não quer estender a mão
Lá continua deficiente. Isso, é assim que eu gosto de ver. Fracassado, derrotado, no pó, na lama. Mas o que ele não sabe é que sobre a tua vida existe uma promessa. Uma promessa que resiste o tempo, que resiste o vento, que resiste as tempestades. E essa promessa, ela vai te colocar de pé, de pé, de pé. Agora segura a mão direita para cima, porque o ministério de Deus vai descer um rolo de Deus aqui. E eu vou dar início, o chute inicial. Veja bem, se os teus amigos não quiserem te abençoar, se os teus companheiros não quiserem te ver de pé, não se preocupe. Deus vai levantar quem você menos espera. Vai levantar a prostituta, vai levantar o macumbeiro, vai levantar o proenista, porque quando Deus anda, até Satanás obedece, e não pode ouvir a voz, e obedece Deus. Esse mesmo céu, nessa mesma cor, continua com a mão direita levantada, porque desceu o rolo de Deus aqui agora. Deus está dizendo ao meu coração, fala para a minha igreja, que por esses dias eu vou mandar uma surpresa, vou mandar uma providência. Você está esperando na direita, Deus vai mandar na esquerda. Você está esperando em cima, Deus vai mandar de cima. Se prepara, porque tem surpresa de Deus chegando a mim. E só quem crê, só quem acredita, recebe essa palavra. E agora, aleluia a Deus. não se preocupe se os teus amigos te abandonarem. Jesus não te abandona. Ele não quer saber se você tem dinheiro na carteira. Ele não quer saber se você tem carro na garagem, combustível no tanque. Ele não está preocupado com o teu anelzinho de teologia. Ele não está preocupado com essa sua credencialzinha michuruca que não vai passar da porta do céu. Ele não está preocupado com essa sua gravatinha, com esse seu sapatinho brilhando, porque da porta do céu não passa. Hoje, o encontro de Jesus é com corações quebrantados e mas vamos lá. O terceiro trauma, esse aqui é o pior. Trauma espiritual. Meu Deus! Por que, pregador, é o pior? Sabe por quê? Porque a sensação que esse moço tinha é que Deus o tinha esquecido. E não existe uma sensação pior do que você sentir, pressupor, pensar, imaginar que Deus te esqueceu em algum lugar do caminho. Mas por que pregador, que você está dizendo isso? Primeiro, ele teve traumas pessoais, traumas sociais e agora traumas espirituais. Por quê? Vou provar na Bíblia. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, ele ainda está paralítico. Quem diz amém? Amém. Vou dizer de novo. No capítulo 3 do livro de Atos, ele ainda está paralítico. Diga comigo assim, ele ainda está paralítico. Amém. Porém, aqui no capítulo 3 de Atos, Jesus já tinha nascido, exercido o ministério, sido crucificado e morrido. E aí os evangelistas vão dizer assim, e ele curou a muitos. Se Jesus curou a muitos, é sinal de que não curou a todos. Esse paralítico aqui estava no grupo dos poucos que não foram curados pelas mãos de Jesus. Aleluia a Deus. Segura aí, porque daqui a pouco você dá glória. Aí a porta não está entendendo. Para mim já era. Para mim acabou. Para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais solução. O único que podia me ajudar, o único que podia me pôr de pé, passou aqui na minha
frente, não fez nada por mim, morreu, eu continuo do mesmo jeito. Quer saber uma coisa? Vou me conformar com a minha paralisia, vou me conformar com a minha situação, vou me conformar com o meu estilo de vida. Eu nunca vou ficar de pé, eu nunca vou ser curado, porque ele foi, curou meu amigo da direita, curou da esquerda, curou de trás, curou da frente e não me curou. E quantas vezes eu e você não entramos nessa casa desse jeito? Parece que Jesus abençoou da esquerda, parece que Jesus abençoou da direita, o de trás, o da frente. Todo mundo já contou testemunho e só você ainda não. Você entrou aqui parecendo que tem um guarda-chuva espiritual na tua cabeça, que não pingou uma gota de bênção de Deus ainda. Está desanimado, está pensando que a campanha não valeu de nada, né? Está pensando que não valeu de nada. Vem aqui todas as quintas-feiras pedir milagre. A sua casa continua do mesmo jeito, o teu ministério continua do mesmo jeito, a tua saúde continua do mesmo jeito, e você está até pensando em se conformar com a situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ai, Jesus, me segura. Meu Deus! Enquanto o paralítico está aqui dizendo não tem jeito, acabou, não tem assim na linha, sou zero esquerdo, os teólogos sabem que quando Jesus morreu, ele ainda continuou 40 dias passeando na terra. Aleluia a Deus! Vou dizer de novo, agora é mais alto. Enquanto ele estava aqui, não tem jeito, não tem mais solução. Jesus me abandonou. Mal sabia eu que Jesus estava mais perto do que eu imaginava. Olha para esse irmão que está do teu lado e está falando: Jesus está mais perto do que você imagina. Aleluia! Meu Deus! Sabe por que o teu milagre não chegou ainda? Sabe por que o negócio não aconteceu ainda? É porque Jesus está caprichando. Meu Deus! Primeiro ele foi dar uma voltinha lá no inferno. Aleluia! Apontou o dedo na cara de Satanás e disse: olha aqui, Satanás, eu vou subir lá em cima, vou colocar ele de pé, e você não se atreva a se levantar. Sabe por que não chegou ainda? É porque um prédio de 100 andares, ele demora muito mais para ficar pronto do que um prédio de 4. Então não se preocupa. Glória a Deus, porque Deus abençoou o teu irmão. Glória a Deus, porque Deus abençoou a tua irmã. Mas se prepara, porque eu vou puxar, deixa no paga, saúde, em Deus, essa palavra, declara essa palavra, declara essa profecia, joga essa mão para cima, chacoalha ela, faz alguma coisa, pula dessa cadeira, mas pega, chegou ainda, porque Jesus está estruturando algo que não subiu ao teu coração, não veio aos teus ouvidos e os teus olhos jamais imaginaram nem ver. É Deus poderoso, aleluia! Foi por causa do milagre desse homem aqui que em uma pregação Pedro teve que pregar e ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Aleluia a Deus! O milagre de Deus é profético, é para quem crê, para quem acredita. O milagre de Deus vai ser tão grande na tua vida que você vai ter que chamar os branquinhos de um lado para cá praticamente. O milagre de Deus vai se estender na tua vizinhança, na tua parentela. A
Ai, será que de repente vem com a sua vida?